Socorro! Ele vai morrer! O que está acontecendo? Do que você está falando? Quem que está morrendo? O Joanes. Calma, nós ainda temos esperança. O rio Joanes nasce no município de São Francisco do Conde, atravessa Dias d'Ávila, Candeias, São Sebastião do Passé, Simões Filho e desemboca na praia de Buraquinho, na divisa entre Camaçari e Lauro de Freitas. Existem duas barragens no Joanes. A Joanes, que é destinada a 6 municípios e sua construção foi lá em 1971, tem a Joanes 1, que abrange Camaçari e Lauro de Freitas, e ela foi construída lá em 1955. Os usos gerais da água são o abastecimento doméstico. A bacia hidrográfica ela abastece 7 municípios, sendo responsável por 40% do abastecimento de Salvador e da região metropolitana. Abastecimento industrial. As águas do Joanes também são essenciais para indústrias como o polo petroquímico de Camaçari e o centro industrial de Aratu. O Rio Joanes possui qualidades naturais, tanto para a prática de diversos esportes, como para o lazer livre. Estas práticas são infelizmente atrapalhadas pela qualidade atual da água. A pesca em diversos trechos ao longo das represas até a foz, que a pesca pode ser uma atividade clandestina em algumas áreas. Eu, quando comecei a pescar, essa aqui era uma fazenda. Aqui não entrava carro. Aqui só andava carro de boi, porque até o caminho era areia. Era uma estradazinha estreita. A gente passava, aqui era uma fazenda aqui, que era a fazenda de Jorge Costa. Cá era a fazenda de Maruçá, que era outra fazenda, onde a gente passava por dentro da fazenda para poder vir para a praia, ou a não ser que viesse pela beira do rio. Entendeu? E de um certo tempo aí foram vendendo, foi entrando, fazendo condomínio, hoje como vê essa cidade que está aí e os esgotos tudo para dentro do rio. Mas antigamente isso aqui era, a gente saía, não tinha horário para vir de lá para cá, era areia. Pior era para levar peixe daqui para Portão, que tinha que levar de animal. Era no lombo do animal que tinha que sair daqui. Hoje saiu desse jeito, tudo praticamente, tudo destruído, porque destruíram os manguezais, destruíram o rio. E a gente vive nessa aí. E daqui para frente, se o governo não tomar providência, daqui para frente, tudo para pior. Segundo o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saída qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Como a população pode ajudar na conservação do rio? A população pode ajudar primeiro. A população tem que ser educada para entender a importância da preservação do rio. E como a população, se a gente sabe que grande parte da degradação ambiental é devido à ocupação humana, está na mão da população humana em preservar o rio. Como é que ela pode? De todas as formas, só ela que pode. Entendeu? Porque é ela que tem pressionado o ecossistema local. Então, só ela que pode ajudar a preservar. Então, mais projetos em relação ao meio ambiente, mais projetos de conscientização, de sensibilização das populações, principalmente, né, de educação ambiental, para que essas pessoas entendam que esse rio faz parte da sociedade, é de onde 40% do abastecimento de Salvador e região metropolitana retira sua água. E a gente sabe que com o assoreamento, a poluição do rio, o que vai acontecer? Essas outras represas têm que ser feitas cada vez mais distante. Cada vez mais distante, fica mais caro você conseguir água distante. Então a gente tem que preservar uma coisa que a gente tem aqui, do nosso lado. Ponto final. A educação ambiental, aliada com as ações do governo, são essenciais para mudar a situação atual do Joanes. Qual a sua opinião sobre os esgotos que são
Bom, a gente sabe que o Rio Joanes é um rio com uma extensão muito grande, um rio que passa por 7 municípios até chegar em sua foz, que é no município de Lauro de Freitas. E nesse percurso que o Rio Joanes faz, nós sabemos que em algumas dessas cidades o esgoto ele vai para o rio. E isso é algo muito deplorável, até porque o Rio Joanes é um grande rio, um rio que percorre todas essas cidades, todas essas 7 cidades. É um rio que poderia beneficiar a sociedade, mas não é o que nós podemos ver no momento. Um rio que poderia estar ajudando famílias, inclusive com a pesca, com a alimentação. Ele é um rio poluído que não ajuda a sociedade. Tem uma pesquisa que diz que 40% do Rio Joanes está poluído. Isso significa que ainda tem solução. Então, o interessante seria as pessoas primeiramente se conscientizarem do que se pode fazer com o rio, e a partir daí os órgãos governamentais tomarem uma posição do que fazer com o rio, para assim a gente poder ter um rio de qualidade, um rio limpo e um rio que beneficie a sociedade. Qual a importância do rio para você? Então, no caso do rio, não só para mim, mas como para toda a população, né? Ele serve de alimento para os peixes, para a vida aquática, né? O que está acontecendo hoje com o Rio Joanes e com alguns afluentes dele, como o Rio Pitanga e o Sapato, essa poluição, o descaso do poder público, não pode ser deixado de lado, e o que faz com que toda uma cadeia alimentar seja destruída pela falta de cuidado do rio, né? Não sei se vocês sabem, mas os peixes do mar eles se alimentam através dos mares, onde eles se alimentam. Então, quando eles vêm buscar o alimento, encontram isso aí, o rio degradado, poluído, e isso faz com que toda uma cadeia alimentar seja prejudicada. O que você acha do estado do rio atualmente? Então, como eu falei, o rio hoje se encontra muito sujo, muito poluído. Descaso do poder público na nossa região, não só de Lauro de Freitas, mas como Camaçari, todos os seus afluentes, né? Não sei se vocês sabem, mas o Rio Joanes ele vem limpo até a barragem. Quando chega ali na barragem que tem o desafogamento do rio Ipitanga e do rio Sapato, é que faz com que chegue a poluição, né? De acordo com pesquisas realizadas com cerca de 385 alunos da rede estadual de Lauro de Freitas, apenas 18% têm ao menos uma ideia do caminho que o rio percorre. Porém, 68% dos alunos entrevistados já viram ou passam pelo rio. Então, você poderia dizer qual é a importância do rio na sua vida? Bom, a importância do rio em nossas vidas é porque é a única fonte de sobrevivência aqui de renda que nós temos aqui. Só que antes tinha tudo, hoje você não encontra mais nada. A lambreta nós íamos pescar, pegávamos o quê? 40 dúzias, 50 dúzias em um dia. Hoje em dia a gente não pega nem 5. Porque não tem. A maioria estão todas mortas por causa da poluição do rio. Entendeu? Ostra, você chega no rio, as ostras estão todas mortas no pé do mangue. Caranguejo você não encontra só de andada, e mesmo assim faz até medo você comer e passar mal. É a realidade. Entendeu? Siri, peixe, a gente pegava aqui, ó, esse rio Sapato aqui, a gente pegava tilápia aí, pegava tudo, não tem mais nada. Não encontra mais um peixe ainda nesse rio. Então tá assim, tá dando medo até de a gente entrar na água para pescar. Cerca de 75% dos alunos do colégio CEP-TIC não sabem que o Rio Joanes é responsável por 40% do abastecimento da cidade de Salvador e região metropolitana. 86% dos que responderam à pesquisa disseram não saber que é somente após o encontro com o rio Ipitanga e o rio Sapato que o Joanes fica mais poluído em estado crítico. Atualmente, o maior problema do Rio Joanes em Lauro de Freitas é o rio Ipitanga, que recebe a maioria dos esgotos do município que não são tratados. Após a barragem, o Joanes entra em contato com o rio Ipitanga e o rio Sapato,
e nesse encontro são lançados no Joane esgotos e cargas orgânicas das cidades. Os fatores que indicam a poluição são o mau cheiro, mudanças na cor da água, mortalidade dos peixes e falta da mata ciliar nas margens. Todos esses fatores afetam diretamente a foz e faz com que a praia de Buraquinho se torne imprópria e com risco de contaminação para os banhistas. Porque tem em casa com o corpo coçando, entendeu? Micose no corpo e arriscada a pegar uma bactéria mais forte. Então a gente não está nem indo pescar esses dias, principalmente quando chove, que a água suja mais ainda. Então aqui, Rio Joanes, acabou. Na verdade é. A quantidade de esgoto que é lançada supera a quantidade de água que sai das represas, fazendo com que o rio se torne composto em sua maioria de dejetos. O consumo de água nas regiões metropolitanas, maior quantidade de habitação próxima às margens, porém a quantidade de esgoto lançado de volta e no rio não é equivalente, o que torna a sustentabilidade difícil de ser obedecida. E essa barragem de Cachoeirinha, ela já tem 32 anos que lacrou. Ela não abre. Ela só passa água por cima. Então quando abrir a barragem, o rio recebia água, aí para não pegar muito peso, eles abriam as compostas. Aí ajudava a água descia com muito mais força, limpava o rio. Hoje em dia ela não abre. A barragem de Pitanga, eu creio que não abre também, porque não desce volume de água na Pitanga para limpar a Pitanga. É muito golfo, é muita ninga, é galho de pau, tá tomando o rio todo. O rio Pitanga mesmo praticamente não tem lugar de passar. Fazendo uma rápida pesquisa no Google, pode-se encontrar diversos pedidos da população por mudanças urgentes, tanto em bairros específicos quanto para o rio como um todo, pois suas vidas são muito afetadas por essa situação lamentável que se encontra o rio atualmente. E assim mostramos que existe sim um descaso pelo poder público em relação à manutenção e à solução dos problemas no rio. Existem relatos documentados de governantes negando a sujeira e as consequências da poluição nos rios. Sempre não só uma promessa de mudança, como também uma garantia de que já possui projetos na prática. A minha opinião é que o principal causador disso é a questão da globalização. Como os outros comentários, as outras entrevistas, acredito que todos falaram que antigamente o rio era um rio limpo, as pessoas poderiam tomar banho, cultivar e poder pescar também para poder se alimentar do que o rio dava. Hoje em dia não tem essa capacidade. Por quê? Porque as pessoas, elas preferem, como eu posso explicar? Elas preferem ver somente o lado delas e esquecer um pouquinho do meio ambiente. Elas preferem crescer e esquecer um pouquinho o meio ambiente. E isso é o principal causador de muitas outras doenças e muitas outras extinções que temos dos animais. Outra questão também em relação é que não temos política para isso. Tanto é que tem um candidato que ele prefere extinguir a questão do meio ambiente como se não fosse nada. E a gente não pode esquecer que a base de tudo hoje é o nosso ambiente. E infelizmente eles não ligam e isso é muito triste. Eles preferem crescer com a cidade, botar mais prédios e esquecem totalmente do que é mais importante de tudo, que é a nossa base. Que é a nossa natureza, que são os nossos animais, que é a nossa flora, é a nossa fauna. E infelizmente isso me deixa muito triste e muitos outros biólogos também ficam muito tristes em relação a isso. E é isso, velho, eu acredito que as pessoas deveriam se conscientizar, né? E entender que se a gente não cuidar do nosso planeta, daqui a uns 30 anos a gente não vai ter nada. Essa é a minha opinião. Acredito que as pessoas deveriam se conscientizar em relação ao que é nosso. Ao longo do percurso, existe uma grande área remanescente da Mata Atlântica, manguezais e de suma importância para a fauna e flora.
com espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. O cuidado e a atenção devem ser maiores. Grande parte da extensão do rio está sob o comando e monitoramento da APA Joanes e Pitanga, que é a área de preservação ambiental, também indispensável na luta de conservação dos rios. Existe uma necessidade de restauração ecológica e, como já foi dito antes, grande parte da população desconhece o real estado da água e quais os trechos mais encarecidos de atenção. Antes do Lauro de Freitas, tanto o Rio Joanes quanto o Ipitanga são bem avaliados em relação à qualidade da água, e é somente após a barragem no trecho que não é utilizado para o abastecimento que os rios se encontraram com a qualidade de água comprometida. Essa avaliação é realizada pelo INEMA em 5 pontos desde 2008 e mostra que o problema realmente ocorre em Lauro de Freitas. Eu conheço alguns projetos que falam sobre que tem a proposta de revitalizar o rio ou conscientizar até mesmo a população para não jogarem dejetos tanto orgânicos como artificiais, como plástico, papel. O nome desse projeto, até bem famoso aqui no nosso município, é o SOS Rio Joanes. Ele é uma parceria entre várias prefeituras de várias cidades, como Camaçari, Simões Filho e até mesmo a prefeitura daqui de Lauro de Freitas. É um projeto basicamente que busca a reabilitação total do Rio Joanes, além da conscientização das pessoas para não jogarem dejetos no rio, porque o grande problema da poluição dos rios são plásticos, lixo orgânico, tudo isso entope. Esses lixos são os vilões principais causadores dos problemas no meio ambiente, porque um rio limpo ele traz qualidade de vida para a população. É a questão do lixo que entope os mananciais, as nascentes e vai destruindo a flora e a fauna ao redor do rio. Qual sua opinião atual sobre o estado da qualidade da água? Do Rio Joanes. Bom, a gente sabe que a qualidade do rio não é muito boa, porém eu acho que esse rio está bem vivo ainda. A gente, toda maré cheia, tem uma condição bem aceitável de água aí para estar praticando esporte, para estar frequentando aqui a praia. Eu realmente não sou do time que acha que o rio já está sujo, nem vou lá, nem quero mais ir lá e tal. Não, eu acho que o movimento tem que ser contrário. Acho que a gente tem que utilizar o rio é incrível. Ele é uma raia perfeita para esportes de prancha, esportes de remada, campeonatos nacionais, internacionais até, de kitesurf também. É um polo para quem quer aprender kitesurf. Todo mundo de Salvador que quer aprender o kite vem para a praia de Buraquinho, porque aqui tem uma condição perfeita para isso. Então eu acho que o rio está muito vivo, tem muito potencial. Agora, como ele é um rio urbano, como ele na verdade sofre influência de outros rios, é isso que o torna sujo e impróprio para banho em algumas épocas, principalmente no inverno, né? A verdade é que quem é sujo mesmo são os afluentes, o rio Ipitanga, o rio Sapato, que são rios que se despejam no Rio Joanes. O Rio Joanes, a gente sabe, ele é limpo na sua origem, ele abastece a população de Salvador inteira através de uma barragem, e após essa barragem, que passa apenas um filete de água, ele recebe o rio Ipitanga e o rio Sapato, e chega aqui realmente carregado dessa poluição local que esses outros rios trazem. É um problema amplo, não vai ser fácil nem rápido de resolver, mas é preciso agir, né, num plano mesmo que a médio prazo, mas para que isso possa ser revertido. Se fala-se muito do saneamento de Lauro de Freitas, isso é um grande problema. Esses rios que desaguam no Rio Joanes são podres porque não existe saneamento. Toda a população joga nos rios. A partir do momento que você encana isso e faz um tratamento, você tira essa carga dos rios, isso tende a melhorar. A gente sabe que essa barragem também do Rio Joanes, que abastece Salvador, ela tem um custo muito alto e pode ser convertida a uma outra solução, né? Eu já ouvi falar técnicos da área que acham que
pode ser uma outra solução de abastecimento de água e a gente liberar essa vazão do Rio Joanes aqui, né? Então o que eu acho é isso, a qualidade do rio realmente não é tão boa, mas existem várias formas para a gente melhorar isso e é preciso trabalhar nesse sentido. Existem muitos projetos e bastante investimento a ser feito para a realização e preservação do rio, isso pensando na qualidade de vida da população atual e das gerações futuras. Para o futuro, eu queria que os governantes tirassem essas empresas que vivem poluindo o mar, fizessem a vitalização do rio para limpar o rio, ajeitasse aquela barragem de Ipitanga, que é para poder o rio ter como a água fluir para a limpeza do rio, porque só assim a gente ia ter uma condição de vida melhor para os nossos netos. Porque eu já não espero alcançar mais, já estou com 65. Daqui para frente eu espero mais do que da vida. Mas meus filhos, meus netos, meus bisnetos, é quem vão encontrar, vai encontrar coisas piores se não acontecer os governantes fazem isso. Toma essa providência que tem que ser tomada. Em relação à qualidade da água? Bom, eu acho que não apenas para mim, mas para toda a população lauro-freitense, eu acho que o que a gente espera para o futuro é a conscientização da população, é a conscientização dos órgãos com a limpeza do rio, porque ele não é apenas, o rio não apenas beneficiaria a sociedade, mas o rio ele engloba todo um ecossistema que ele tem em volta, ou seja, os animais, a flora, as pessoas, então tudo isso é muito importante. Então o que eu espero do futuro, o que eu e que a população lauro-freitense espera do futuro, é o Rio Joanes limpo, o Rio Joanes com a água de qualidade. É isso que nós esperamos. Você espera do futuro do Rio Joanes? Bem, eu não sei se vocês estão sabendo, mas já foi destinado uma verba de 80 milhões de reais para a preservação do rio, limpeza dos seus mananciais, dos seus mangues, dos seus afluentes. Eu espero de verdade que a gente ainda possa voltar a ter um rio como era no começo, né? Um rio limpo, que a gente possa tomar um banho sem precisar se preocupar com nenhum tipo de bactéria ou doença. E não só por nós humanos, mas sim pela vida que é gerada e que vive nesse rio, né? No mar também. Então eu acredito de verdade que a gente tenha um dia a volta do Rio Joanes a ser limpo. Eu acho que uma das coisas mais importantes assim que esse documentário de vocês assim poderia passar essa imagem, já que vocês querem preservar o Rio Joanes, é que as pessoas daqui mesmo que frequentam é que precisam cuidar. Esse lixo que está aqui, ó, é das pessoas daqui, não é de fora. Nos finais de semana eu vejo aí as famílias, o pessoal chega, curte, na hora de ir embora larga em qualquer lugar, vem parar aqui. Então assim, você vê que é uma coisa de educação. Acho que é isso que tinha que ser trabalhado nas escolas, que eu acho que é trabalhado nas escolas aí de vocês, trabalhar isso cada vez mais.